Olá pessoal, então, para a gente finalizar agora a nossa terceira aulinha, o dia está amanhecendo já, né? Vamos falar sobre a terceira aula que foi ontem, né, no Centro de Mídia, quarta-feira, então, que foi a aula 3 falando então do Imperador Alexandre o Grande. Nas aulas passadas a gente tinha falado então do período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, né? Um pouquinho da Grécia de Esparta, mas de forma bem sucinta, até porque foi o tema da nossa última aula. E ontem no Centro de Mídia foi falado aqui sobre o Alexandre o Grande, tá? Alexandre o Grande, antes da gente começar a falar sobre Alexandre o Grande, eu quero falar o seguinte: nos outros dois períodos, né, a gente teve duas diásporas, aconteceram duas diásporas, ou seja, saída, né, do povo do território grego. A primeira é, como eu tinha falado para vocês, existiam os pelasgos, os jônios e os eólios e depois os aqueus, e por último entraram os dórios. De todos os povos que entraram na Grécia, para a formação da Grécia, os dórios eram os mais agressivos. E quando eles chegaram, em algumas regiões eles saíram, entraram por meio de guerras e tentaram colocar à força, né, a sua cultura e tirar a cultura dos outros, né? Então muitos povos acabaram saindo, fugindo daquela região. A segunda diáspora, ela vai acontecer, como eu falei lá no começo do primeiro vídeo, a Grécia ela não era um território tão fértil assim. Então ele tinha muitos territórios acidentados, muitas montanhas, muitas regiões de pedra, né? E a partir daí, essas várias polis, esses vários gêneros que se formaram, precisavam de terras férteis. E aí o que eles fizeram? Acabaram também migrando para outras regiões em busca dessas terras. Tá? E acabaram se espalhando. Chegaram, por exemplo, a dominar regiões da Península Itálica. Chegaram aí para regiões próximas da África e também em regiões do, da parte mais vinculada ali ao Oriente Médio. Então, o Império Grego, a civilização grega, ela acabou se espalhando. Mas aqui vamos falar de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele não era grego, ele era da Macedônia. Tá? Macedônia é um dos povos que nós falamos também em aulas passadas, que acabaram invadindo Atenas e provocando ali uma mistura de cultura com os atenienses. E aí, essa mistura de culturas recebeu o nome de helenismo. Mas anos depois, Alexandre o Grande era um jovem soldado, filho do rei da Macedônia, que era o Felipe II. Tá? Felipe II fez o seguinte: queria que Alexandre o Grande se preparasse para ser um grande líder, né? Talvez um grande rei ou até mesmo expandir o território sendo um grande imperador. E aí pegou o filho dele, Alexandre, e colocou para estudar no Liceu, ou seja, como tutor dele, o Aristóteles. O Liceu era a escola de Aristóteles, um cara que era conhecedor da parte política, né? Estratégico pra caramba. Só que Aristóteles, como eu tinha falado também para vocês em aulas passadas, ele não era grego, né? Ele não tinha cidadania grega. Ele era de uma região chamada eu sempre enrolo para falar, Astigíria, tá? E essa região que ficava vizinha à Macedônia foi dominada pelos macedônios. Por que então que o Felipe II ele foi chamar o Aristóteles logo para educar o seu filho, né? E por que Aristóteles ele aceitou se ele estava em outra região? Simples. O Aristóteles falou o seguinte: eu até educo e ensino tudo que eu sei, tudo que eu posso para o seu filho, desde que você devolva a pátria à minha região e aos poucos reconstrua com os mesmos moldes que era no passado. E assim ele prometeu. Só que ele fez essa promessa a quem? Para que o filho dele, quando esse se transformasse nesse grande dominador, que o pai dele tinha certeza que ele ia ser, ele fizesse isso. Alexandre o Grande se constituiu um grande soldado, um grande homem, foi líder de um grande exército e saiu dominando vários povos. Dentre eles, acabou dominando a região do Egito e lá ele se tornou faraó. Depois, ele foi para a região do sul da Ásia, dominou aquela região e se transformou no rei da Ásia, tá? Região que compõe a parte mais leste
do Oriente Médio, Índia, até lá a China. E depois ele dominou talvez o principal povo da época, os persas, se transformando também no rei da Pérsia. Tá? E Alexandre o Grande acabou invadindo a região da Grécia, dominando toda a Grécia e fazendo da Grécia o seu império. Então todo o território que era formado por várias polis foi dominado pelo imperador Alexandre o Grande da Macedônia, que tinha uma capacidade de luta, de guerra, de conquista muito grande. Só que essa mesma capacidade que ele tinha de luta, de guerrear, de vencer, ele não tinha de administração, ele era muito ruim. Uma das coisas importantes que Alexandre o Grande ele deixa é que ele conseguiu fazer uma grande conexão entre as culturas diversas e principalmente as relações entre as várias partes que ele dominou na parte comercial. Por outro lado, a sua forma de administrar era tão ruim que com o passar do tempo muitas regiões acabaram sendo dominadas e conforme ele foi ficando mais velho, ele foi perdendo todo o domínio pela região grega e por todos os demais territórios que ele tinha dominado. Tá? Essa terceira aula aqui foi a terceira aula do Centro de Mídias e ficamos por aqui. Tá? Estou gravando essas aulas porque mais adiante eu vou fazer uma pequena cirurgia aqui na boca e talvez eu não consiga amanhã falar com vocês. Tá? Então já estou deixando as aulinhas prontas. E até mais, gente. Beijo no gordo.